Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador e Redentor. Abra as vossas Bíblias, o Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Glorioso e eterno Deus, em o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto sobre mim, meu Deus, e que o Senhor venha agora, meu Senhor da glória, me dá a graça do teu Espírito Santo para ser, ó Deus, um vaso de honra usado em tuas mãos, Senhor, para que possamos ouvir, nos alimentar, entender, guardar, viver, praticar em obediência as tuas sagradas letras, as tuas santas escrituras. Nos ajude a cada dia, meu Deus, a caminhar à porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, meu Deus, que conduz à perdição, e infelizmente muitos são os que entram por ela. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, preste bem atenção o que está escrito no Evangelho segundo João, no seu capítulo 1, versos 1 e 2. Porque esses dois versículos deste capítulo nos faz compreender e tiram de uma vez por todas, mediante a luz das Escrituras Sagradas, a grande dúvida de muitas pessoas, tanto dentro das congregações como fora. E uma das maiores perguntas da atualidade é: Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, é Deus? Ele é Deus? Então quer dizer que Jesus é Deus? Infelizmente ainda existe pessoas que se dizem teólogos, letrados, que têm a infelicidade de dizer que Jesus, Yeshua, é Deus encarnado. Ora, podemos ver em inúmeras passagens da Bíblia Sagrada, das Escrituras Santas, onde fica claro, notório, provado, à luz da Bíblia Sagrada, que é impossível que o Messias seja Deus. É impossível, categoricamente, à luz das Escrituras Sagradas, que o Mashiach seja Deus. E ainda me arremete a outra pergunta, porque
além da falta de entendimento nas Escrituras Sagradas, muitos estão fazendo uma exegese errada dos textos e contexto das Sagradas Escrituras, quando, por infelicidade, tem a afirmação de contradizer os versos das Escrituras e afirmam categoricamente falando que o Messias era Deus. Podemos ver que o Messias, ele é fruto do próprio Deus. As Escrituras falam que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí vem e afirma: e o Verbo era Deus. Observe que quando a Escritura diz que no princípio era o Verbo, esse Verbo representa a palavra. Esse Verbo representa a verdade, a veracidade imutável do nosso Criador. Então, no princípio, ele era o Verbo, a palavra, a verdade. E o Verbo, quer dizer, a palavra, a verdade, estava com Deus. Então, observe que o apóstolo João, ele deixa claro essa segunda pessoa no capítulo 1 do primeiro versículo e explica de forma categórica. No princípio era o Verbo, quer dizer, quando no princípio todas as coisas foram criadas, quando todas as coisas estavam sendo formadas, quando todas as coisas estavam sendo fundadas pelas mãos divinas, santas, gloriosas e poderosas do próprio Criador, porque ele só usou a sua palavra. Quando eu falo pelas mãos do Criador, falo como que ele foi o arquiteto, ele foi o que pensou, o que planejou e executou conforme o poder da sua excelência em perfeição. Podemos afirmar categoricamente que pelas Escrituras Sagradas o Verbo é a verdade e a verdade estava com Deus, quer dizer, a verdade estava com Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que o Verbo era Deus? O evangelista, nessa passagem, ele quis igualar o Pai ao Filho e o Filho ao Pai dentro das suas mesmas formas e características de vida espiritual. Por exemplo, o filho de uma zebrinha é uma zebra. O filho de uma zebra é uma zebrinha. Então, o filho de um peixe é outro peixe. O filho de um ser humano, de uma pessoa, é outro ser humano, é outra pessoa. Então, cada biodiversidade na sua forma, na sua característica, tanto aparente como na sua semelhança. Então, o que é que o evangelista João está querendo nos dizer? Que assim como era o Pai,
era também o Filho na sua forma de ser, porque eles não tinham corpos físicos, porque está escrito que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque os que vão adorar ao Deus que é invisível e espiritual são pessoas físicas, que têm corpo espiritual dentro da matéria carnal, dentro da matéria física. Então nós podemos adorar ao Senhor em espírito, de acordo a nossa alma, que é eterna, que está dentro do nosso corpo, e em verdade, que é a nossa matéria. Quer dizer, Deus não espera de nós somente a adoração de um homem interior, mas também do homem exterior, que é o corpo, que é a matéria. É por isso que quando ele vai falar a respeito da luta entre a carne e o espírito, ele fala de forma categórica. O espírito combate contra a carne. O espírito combate contra a carne e a carne contra o espírito. E ambos se opõem um ao outro. Por quê? Porque é muito fácil servir a Deus somente de forma espiritual. Se uma pessoa serve a Deus somente de forma espiritual, ela não sofre, não padece as aflições por negar a si mesmo e as suas vontades, pela obediência às Escrituras, aos mandamentos e aos estatutos sagrados do Senhor. Porque o próprio Messias, o próprio Cristo, em suas pregações deixou claro nas Escrituras sagradas do Novo Testamento: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, as suas responsabilidades, o seu sacrifício em me obedecer e em me amar, porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, guardam a minha palavra, guardam as minhas escrituras, guardam as minhas ordenanças. E as ordenanças do Messias não parte do Novo Testamento, parte do Antigo. Porque quando o Messias prega as Escrituras sagradas e ele aparece, aleluia, pregando o reino e a vinda aí e o chegar do reino dos céus ao povo de Israel, ele não prega Novo Testamento, ele prega Antigo Testamento e começa através das suas santas e gloriosas palavras, e palavras essas que ele ouvia do próprio Deus, do próprio Criador, porque está escrito que ele não estava falando de si mesmo, mas assim como ele ouve do Pai, assim ele falava, assim ele fazia, assim ele obedecia. Então, o Novo Testamento veio esclarecer e tirar as dúvidas de uma vez por todas do Antigo. Tem coisas do Antigo que não estão escritas no Novo Testamento. Mas o que foi escrito nos 66 livros das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo, é o suficientemente
para que todos nós creiamos e reconheçamos que esta obra é uma obra divina do Espírito Santo de Deus e com tamanha perfeição em diferentes escritores, começando pelo Pentateuco, que foram os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Aí vem os livros históricos, aí vem os profetas, aí vem os livros dos cânticos, os livros poéticos. Então fica claro e notório que a Bíblia Sagrada é um fruto espiritual, é um fruto do Espírito Santo que desde o início, antes mesmo da fundação da face da terra, ele pairava sobre a face das águas, sobre a face dos abismos, das águas. Então precisamos entender e compreender que as Escrituras não erram, não mente, nem entra em contradição alguma. Vamos ler no livro de Provérbios, no seu capítulo 8, que fala da excelência da sabedoria. Glória a Deus. Olha o que diz no capítulo 8, versículo 22. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras, quer dizer, antes dele fundar a terra, dele criar todas as coisas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha como o texto e o contexto se unem em uma veracidade única. E se falando de antes mesmo da fundação da terra. 23. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Aí você parte para o versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava a fonte dos abismos, quando fixava o mar e o seu termo, quer dizer, o seu limite, para que as águas não transpassassem o seu mando, quer dizer, como vemos hoje, à beira do mar, à beira da praia, né? Ele tem um limite, o mar não invade a terra, o mar tem o seu limite ordenado pelo próprio Criador no princípio da criação. Quando compunha os fundamentos da terra, aí vem o versículo 30, então eu estava com ele, olha de novo a palavra, eu estava com ele. No capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vem no versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho de João e diz, ele no princípio estava com Deus. Aí vem e diz aqui no versículo 30 de Provérbios, então eu estava com ele. Quem era ele? Quem é esse ele aqui que está dizendo que no princípio eu estava com ele? É o próprio Criador, é o próprio Deus. E quem está falando aqui é a pessoa de Cristo, através do escritor no Espírito Santo, declarando o que era antes mesmo da fundação de todas as coisas.
E quando todas as coisas começou a ser fundada, a ser criada pela vontade do Criador, e ele pela sua grandeza e pela sua imensa perfeição, ele dizia e as coisas se formavam. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. E ele foi criando todos os viventes nas águas, nos mares, deu termo às águas, as águas não podem passar para a terra, as águas recuou, águas de cima, águas de baixo, ele firmou e fez o firmamento, ele foi e organizou todas as coisas como podemos ver nos dias de hoje. Então, as escrituras se revelam, por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, pelo Criador, e as escrituras desde o início apontam para o seu filho Yeshua HaMashiach. Jesus não é um homem que para o mundo está fechado, que olha a humanidade com vontade de matar. Ele é tão diferente que você nem imagina. Ele, a vida é a nossa escola, é a paz que predomina. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a rosa linda no jardim a perfumar. Ele é a palavra doce que vem para me animar. Ele é uma rica fonte que só jorra alegria. Ele é o amor infinito, expressão máxima da poesia. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a mão amiga que está pronta a ajudar, sinônimo da riqueza, da humildade, do livrar. Ele é o bosque florido, a inocência, a formosura, que nos ama e que nos chama aos seus braços com ternura. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia.
Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia, é o perfeito que nos guia. Assim como a pessoa física precisa do alimento diário, Senhor, para ter o seu corpo saudável, para ter o seu corpo avivado, meu Deus, assim nós, seres espirituais, também precisamos, Senhor, do alimento diário, do alimento divino, que é a Tua Palavra. Somente a Tua Palavra tem o poder de alimentar as nossas almas, que são espirituais, Senhor, que nasceram e foram criadas por Ti, meu Deus, para viver eternamente. Ó Deus poderoso, nós sabemos que antes da queda do homem e da mulher, os nossos pais, Senhor, lá atrás no princípio, ó meu Deus poderoso, éramos almas viventes, mas quando eles caírem em transgressão, Senhor, pela desobediência e terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, então eles deixaram de ser e passaram a ter uma alma dentro deles, porque a alma e a carne se desligaram pelo pecado, pela transgressão, Senhor, da Tua santa palavra. Quando o Senhor disse não, então ali aquele fruto teve um efeito catastrófico, meu Deus, até os dias de hoje, e o Senhor, enviando a salvação divina em Teu Filho Santo, nos deu, Senhor, a oportunidade de nós sermos salvos, de nós sermos remidos, de nós sermos, ó Deus, não condenados, Senhor, com a multidão que segue o mundo e as suas concupiscências, pois está escrito que o mundo e as suas concupiscências passam, mas a Tua palavra permanece para sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma mensagem. Obrigado, meu Deus, por mais um alimento. Obrigado, meu Deus, por mais um discernimento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus através da minha pequenina pessoa, arrependa-se dos seus pecados agora. Entregue a sua vida para o Senhor, o Filho do homem, o Filho do Criador, porque está escrito que o Filho do Criador, Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto, veio buscar e salvar os que havia perdido. Está escrito que todos pecaram e fomos destituídos da glória, da presença do Deus Todo-Poderoso. Somente no Senhor Yeshua HaMashiach, seu Filho, temos alcançado a vida eterna, não por méritos próprios, porque a salvação é pela graça, como está escrito, aleluia, nas Escrituras Sagradas, aqui no Novo Testamento, se não me engano, em Efésios, que vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que não há o que façamos que podemos ser salvos, mas depois de sermos salvos, precisamos guardar e obedecer os seus mandamentos para mantermos a nossa salvação. Você que deseja e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e crê que Ele veio para buscar e te remir, então diga comigo: meu Deus, meu Criador, neste momento eu ouvir a Tua palavra e decidi, Senhor, abandonar todos os meus pecados. Ó meu Deus, perdoe-me agora, me lavando, Senhor, com a lavagem da alma, com a lavagem do Espírito, no grande Espírito Santo e no Teu sangue precioso que o Senhor derramou na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida,
e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo, aí no reino celestial. Amém e graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Pessoalmente, como eu e todos nós, ó Jesus, queria tanto te encontrar, pra só pedir o teu perdão pelo que sofreste em meu lugar. Como dói em mim, Senhor, imaginar tuas mãos pregadas, também a fronte sangrada pelos espinhos, quanta dor. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como dói em mim pensar no teu lado transpassado, os teus pés também furados, quase posso ouvir o martelar. Tua sede insaciada, tua alma angustiada, gotas de sangue derramar e ainda perdoar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como pudeste, meu Jesus, suportar tamanho sofrimento, e então, já morrendo, do ladrão ainda se lembrar. Eu agora quero, Senhor, afagar tuas cicatrizes, modificar teu semblante triste, te amar pra te alegrar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria.